Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar a oportunidade de vir aqui gravar mais um vídeo, trazendo a mensagem de Deus, falando de um grande personagem bíblico, um grande personagem para nós cristãos, amém? Também judeus e muçulmanos. Ele se chama Abraão, né? Muitos já ouviram falar esse nome. Alguns talvez tenham ouvido falar, mas não conhecem a história de Abraão. Eu vou aqui trazer para vocês, tá? Abraão, ele aparece a sua história lá em Gênesis ainda, né? A nação de Israel ainda não existia. Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus aparece a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, lhe fazendo promessas e determinando a ele, dando uma ordem e fazendo promessas. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Preste atenção no versículo 3. Preste atenção, muita atenção, gente. E abençoarei os que o amaldiçoarem. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A glórias a Deus. Amém? O que Deus estava prometendo a Abraão era muito mais do que Abraão de repente tomou consciência, né? Naquele momento, pelo menos ali, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas se ele obedecesse a Deus, né? Porque Deus queria usar um homem para, através desse homem, fundar uma nação. No caso, foi a nação de Israel, né? Chamada assim então de o povo santo, escolhido de Deus, para que viesse o Messias, o Salvador da humanidade, não só do judeu, mas também do não judeu. Então, por que todas as famílias da terra? Abraão não é o pai de todas, né? Adão foi o primeiro homem, mas Abraão, através de Abraão, veio a ser fundada a nação de Israel e veio o Salvador. Amém? Estão entendendo até agora, né? Então, assim, toda vez que ouvimos falar de um Salvador, Jesus Cristo, sim, o verdadeiro Salvador, né? Aquele salva a pátria, salva seu coração, salva a sua família, salva a sua vida. Só existe Ele. E ele vem através da descendência de Abraão. Amém? Então, a partir do capítulo 3, começa a peregrinação de Abraão. Ele parte juntamente com um sobrinho chamado Ló, né? Abraão já tinha a idade de 75 anos. Existem alguns estudos que dizem que essa idade aí é correspondente a anos lunares. Eu não vou entrar nesse mérito. A Bíblia diz que ele tinha 75 anos, né? E eu gosto muito de acreditar o que a Bíblia está escrevendo. Está escrito aqui. E Abraão, por incrível que pareça, Abrão, ele se chamava Abrão, a esposa chamada Sara. Depois ele se torna Abraão, um nome maior, né? Abraão pode significar mais ou menos pai de muitos, né? Ou pai da nação. E Abraão, pai de muitas nações. Sarai, mais ou menos aí, também aí há controvérsias, né? Tem estudiosos, eu também não sou doutor nessa área, que Sara, sua esposa, que chamava Sarai, significa praticamente quase a mesma coisa. Sarai significa minha princesa, né? Mas, tipo assim, princesa daquele povo. E quando ela se torna Sara, a princesa de muitos, né? De muitos povos ou de muitas nações. Então é isso, pessoal. Então, Ló, seu sobrinho,
Abraão não tinha filho, né? Já falei. Abraão, por ironia, mas não era ironia. A Bíblia diz que Sara era estéril. Amém? Então Abraão ainda não tinha tido filhos. Como é que ele poderia ser pai de nações? Ora, porque Deus prometeu, e para Deus nada é impossível. Então vamos ver a história aqui de Abraão, tá? O vídeo não é pequeno, não deve ficar pequeno, mas se você não tem tempo para ouvi-lo todo nesse momento, ouça um pedacinho, depois ouve o restante e vai ouvindo até o final. Né? É uma história abençoada e vai abençoar a sua vida. E Abraão, então, ele toma sua mulher, Sarai, né? Na época ainda chamava Sarai, Ló, seu sobrinho, pega toda a sua fazenda, né? Os seus animais, seu dinheiro, seus servos, e ele vai então para Harã, né? Em Canaã, na terra de Canaã. Eu vou dar uma abreviada nos versículos, tá? Mas tudo está escrito na Bíblia, a partir aí do versículo 12, tá, pessoal? Então, lá no 7, aparece o Senhor Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão passou, vou ler o anterior aqui. Abraão passou por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam os cananeus na terra. Ou seja, a terra de Canaã, né? E apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Abraão faz um altar. A banda do oriente de Betel armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ele ali faz um altar e invoca o nome do Senhor. E ele vai para o sul. E havia fome naquela terra. Então Abraão desce ao Egito para peregrinar ali. Claro, se você está passando fome no WhatsApp, você vai ficar ali, você tem animais, você tem pessoas sob sua responsabilidade. Abraão era um chefe de um clã, né? E ele começa a crescer quando Deus aparece para ele. Quando Deus aparece na sua vida, você vai crescer. Por conta a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher. Ele fica com medo de ser morto, né? Ele deveria ter suas razões. E ele fala para Sara: nós vamos falar que você é minha irmã. Aí eu pergunto: Abraão estava mentindo? Não, porque Sara era sua irmã ou meia-irmã, era irmã por parte de pai, então ele não estava mentindo, ele estava não falando toda a verdade, né? Uma estratégia para se manter vivo. Quando ele entra no Egito, estão lá os príncipes de Faraó, eles já viram, e realmente a beleza dela devia ser esplendorosa, para chamar atenção assim, né? E ela foi tomada para a casa de Faraó. E ele vai e começa a juntar ouro, da ovelha, da vaca, servos, camelo, para Abraão. Mas Deus vai e começa a ferir a casa de Faraó com praga por causa de Sarai, mulher de Abraão. Mulher de Abraão, né? Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Abraão explica suas razões. Faraó então despede: vai-te em paz, e vai dar mais bens para ele, e ele sai ainda mais rico do que entrou do Egito. Isso é Deus já fortalecendo Abraão espiritualmente, em sua sabedoria também, ficando sábio, sendo prudente, criando estratégias, porque ele foi o primeiro patriarca, ele é considerado o primeiro patriarca do povo judeu, né? E você nota que a Bíblia fala muito de Abraão, ela dedica vários versículos bíblicos falando da vida de Abraão. Preste atenção nesse personagem, que ele é muito importante, porque Deus só reservou para a Bíblia, para a sua palavra,
espaço para coisas importantes, né? Mais importantes. E como Abraão aparece em muitos versículos, então esse homem é muito importante. Então preste atenção na vida desse homem. E Abraão já era rico, né? Ele ia já muito rico em gado, prata, ouro. Ele vai para Betel, ele começa a peregrinar. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, vaca e tendas. E eles começam, não eles, mas os seus servos, né? Aquela briga de gado, essa vaca é minha, não, essa ovelha é minha. Então Abraão chega para Ló e fala assim: não haja contenda em mim, vamos nos separar, você escolhe para onde você quer ir, né? E Ló olhou para a campina do Jordão, que era como o jardim do Senhor, uma terra muito boa, muito fértil, e escolhe ali, né, em direção a Sodoma e Gomorra. Então ele vai para uma parte e Abraão para outra. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades de Campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então começa-se a falar dessas duas cidades que são faladas até hoje, porque elas foram destruídas pela justiça de Deus, não por intervenção do homem, mas Deus destrói essas cidades. Então Ló se aparta de Abraão, cada um para o seu lado, e Deus aparece a Abraão novamente e fala assim: e farei a tua semente, lá no versículo 16, tá? Como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. Pulando lá para o versículo 15. Perdão, nós estamos no versículo 14 agora, nós estamos no 13. Então começa uma guerra de 9 reis, tá? 9 reis. E esses reis que vieram invadir, inclusive Sodoma e Gomorra, eles vencem, aparentemente vencem, levam cativo aqueles moradores. E quem estava morando lá em Sodoma? Sobrinho de Abraão, Ló. E Deus lembra-se de Abraão, né? E Abraão fica sabendo. Então no versículo 13 diz assim: então veio um que escapara, né, da guerra lá e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, ele chamava, né, é uma forma de falar, mas, né, Ló, na verdade, era seu sobrinho, né? Armou seus criados, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E Abraão tem uma estratégia, atacaria à noite, né? Ele estava em menor grupo, 300 e poucos homens. E ele consegue ali, não ele consegue, ali é um milagre de Deus. Ora, se 5 reis não conseguiram vencer, 4 reis, perdão, né? Não conseguiram vencer essa guerra, como é que Abraão, com 300 e poucos homens, conseguiu ir lá e vencer? Ora, Deus intervém, né? Primeiro, dá a sabedoria a Abraão para que ele crie uma estratégia e coloca medo no inimigo, e o inimigo foge, e assim é a nossa vida. Deus coloca medo no inimigo para que ele fuja da gente, da nossa presença. Muitas vezes, quando estamos ungidos, como somos ungidos, como estamos em sintonia com o Senhor, deparamos com pessoas possessas de espíritos imundos, que nós muitas vezes não sabemos, mas basta a gente chegar perto e tocar essa pessoa, elas fogem da gente. E você se pergunta: por que fulano não fala comigo? Por que ciclano se afasta de mim? Muitas vezes é isso, tá, pessoal? São guerras espirituais que são travadas, que nós muitas vezes não vemos. O espírito ruim que está nessa pessoa muitas vezes não suporta a presença do Espírito Santo presente no nosso coração, não suporta Jesus no nosso coração, amém?
Quando Abraão volta, né, no versículo 18 aparece então Melquisedeque, rei de Salém, que também significa rei de paz, né? Trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão, né, deu-lhe o dízimo de tudo. Nota-se que Abraão já era rico, tá? Então a teoria da prosperidade que é pregada muitas vezes hoje em dia cai por terra, porque Deus, Ele não abençoa porque você dá o dízimo. E aqui não está dizendo que Abraão era obrigado a dar dízimo. Abraão dá o dízimo voluntariamente dos despojos da guerra lá. Dos seus pertences mesmo, Abraão não dá. Então o rei de Sodoma, ele fala para Abraão: me devolve meu povo, né, as almas, e a fazenda, ou seja, os pertences, você leva para você. Abraão, ele se nega, né? Levantei minha mão ao Senhor, Deus possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não diga: eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente que os jovens que comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Ané, Escol e Mane, eles que tomem sua parte. Por que Abraão toma essa medida? Primeiro porque ele fala, né? Depois o rei ia falar assim: eu que enriqueci Abraão. E Abraão, melhor falando, vou começar a chamá-lo de Abraão já, né? Que é o nome usado, Abraão, ele tem a convicção, ele já tem a certeza, ele já tinha intimidade com Deus o suficiente para saber que não foi ele que venceu essa guerra, foi Deus. Tem guerras que só Deus pode vencer, amém? E esta guerra, essa batalha, foi Deus que venceu para ele. Foi Deus que venceu, ele conseguiu trazer sua parentela de novo, né? Assim como outras famílias que foram levadas cativas. Depois dessa coisa, né, a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ainda ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. É o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Então Deus ali está renovando a promessa, Deus está confirmando a promessa. 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. O que nos justifica até hoje não é obras, não é ser bonzinho, não é se fingir ser bom, é a nossa fé, né? Consequentemente, quem tem fé também faz obras, porque a fé sem obras é morta. E isso é que justifica a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti essa terra. Aí Abraão fala: como eu saberei, né, que hei de herdá-la? E ele fala assim: toma alguns animais. Abraão, ele vai então Abraão, ele pega esses animais e ele cai no sono, e ele tem como se um arrebatamento, um sonho, né? E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra. Ele tem uma profecia, uma revelação, que é, no caso, a escravidão do povo judeu pelos egípcios, né?
por 400 anos. Deus falando com ele, né? Que peregrina será a tua semente em terra. Deus aqui está revelando a Abraão, pessoal, lá aquele episódio que antecede o êxodo, né? A escravidão do povo de Israel, que depois então Deus dá o livramento através ali de Moisés. A história de êxodo tem no meu canal. Eu vou estar encerrando por aqui, primeira parte da história de Abraão. Amanhã, ou daqui 2, 3 dias, eu vou estar trazendo aqui a segunda parte e a conclusão da história da vida de Abraão. Esse grande homem de Deus, vale a pena você conhecer essa história maravilhosa. Tem uma passagem muito importante na vida de Abraão, que Deus prova a sua fé. Deus não precisava provar, é para que ficasse registrado, tá? Não é para Deus, é para nós. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece nosso coração, amém? Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha aí se você gostou, poste comentário. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.